A gente traz também para a nossa cobertura especial na noite deste domingo o cientista político e professor do IDP, Rafael Cortes, já está conosco aqui no estúdio da CNN. Rafael, boa noite. Yuri Pita falando contigo. Queria ouvi-lo especialmente sobre todas essas, não só o que disse agora o ministro da Justiça, mas como fica a relação do governo federal com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, diante dessa situação de apuração de possíveis omissões, más informações que chegaram até o governador e deixando claro, o ministro explicando que o governo do Distrito Federal é responsável pela segurança das vias públicas de Brasília e o que aconteceu é que houve, inegável isso, uma falha de inteligência, de informações por parte das autoridades que permitiu que esse grupo de vândalos chegasse até as sedes dos 3 poderes da República e promovessem esses atos terroristas como promoveram hoje. Rafael, boa noite, obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa noite, Yuri, demais membros da mesa, uma satisfação estar... Não satisfação, né? Porque a ocasião não é propriamente algo que a gente que gosta e analisa política gosta de ver, mas enfim, muito mais grato pela oportunidade de participar de um momento tão importante no debate público nacional. E eu diria que a relação vai ficar tensa naturalmente, né? Já haviam sinais anteriores, né, de uma relação problemática até no momento da escolha do secretariado do governador reeleito Ibanez. Já havia algum barulho, né, diante da trajetória política de alguns desses nomes e isso deve crescer a partir de agora. Agora, acho que o ponto importante é expandir um pouco, né, esse problema da relação do governo federal, da União com os demais estados, justamente como eixo da segurança pública. A gente já vem debatendo há algum tempo que uma boa parte dessa crise democrática que ocorre nesse momento teve a ver com a politização das forças policiais nos seus diferentes níveis, algo que talvez, se a gente tivesse que escolher, pelo menos na minha leitura, né, o dado mais grave de todo esse processo é justamente essa fusão, essa confusão entre política, preferência política ideológica e uso da força institucional desse aparato de segurança. Então, acho que a partir desse eixo é que a gente deve ter aí bastante material para pensar a relação do presidente com os governadores, dado a divisão de responsabilidades federativas no caso da segurança pública. Eu acho, Rafael, importantíssimo esse ponto que você colocou, porque, de fato, o ministro Flávio Dino dá a entender que ele falou dessa infiltração de ideologias em forças de segurança, em ideias golpistas, não usou esse termo, mas deixou nas entrelinhas que há uma infiltração de conceitos totalmente equivocados de como deve funcionar o Estado democrático de direito e isso torna o problema mais capilarizado. Na sua avaliação, como o governo federal pode fazer essa atuação em conjunto com os governos estaduais, muitos deles começando gestão nesses primeiros dias de janeiro também, muitos deles eleitos na onda bolsonarista ainda, aliados ao ex-presidente agora Jair Bolsonaro e defendendo muito dessas ideologias que se contrapõem ao governo federal e acabam levando a esses episódios de desconfiança, de descredibilidade e até de omissão que leva ao que ocorreu hoje nessa depredação da sede dos 3 poderes em Brasília. Olha, Yuri, o primeiro passo é sempre político, né? É sempre um entendimento, né, do problema em tela, né? Se trata de algo que hoje está atingindo o governo recém-eleito, mas que ao fim e ao cabo é um problema republicano, é um problema das instituições do Estado, do país. Portanto, a despeito, né, de passado, a despeito de preferências ideológicas distintas, né, a percepção de que isso é um problema e que pode eventualmente atingir outros espaços das instituições representativas e preciso estar bem construído. O segundo passo é, digamos assim, começar a criar institucionalidade, né? Em algum momento até se pensou na formação de um Ministério de Segurança Pública, por exemplo, enfim, tem toda uma agenda de como pensar o problema da segurança pública por conta dessa divisão
federativa, que basicamente uma boa parte dessa responsabilidade institucional pela segurança pública está no âmbito dos estados. O problema é que determinado tipo de crime, né, isso não se resume a fronteiras de estados, né? Então, por exemplo, no caso de ameaça à democracia, como que a gente está tratando nesse momento, isso não tem um resumo, né? Não se limita a algum estado ou outro. Então, criação de algum tipo de institucionalidade para a gente começar a ter um maior nível de eficiência em relação a esses movimentos que hoje resultaram nesse dado lastimável aí para a República Brasileira. E como você disse, é a grande questão que está colocada para preservar a democracia que elegeu não só o governo federal, todos os outros governadores e demais representantes da população. Rafael Cortez, cientista político, professor do IDP, te agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar conosco nessa noite de domingo. Como você disse, infelizmente num episódio tão lamentável, histórico, mas importante esses esclarecimentos. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Yuri, uma boa noite a todos e fico à disposição.